Então, primeiro, da gente situar, né, como colocar as obras na redação, eu vou explicar um pouquinho sobre como, em geral, a gente faz a redação. Como aqui eu vou explicar tanto para o PAS como para o Enem, eu vou começar, assim, estruturando de uma maneira geral, e depois a gente vai adentrar um pouquinho para o PAS e depois um pouquinho para o Enem. Então, se vocês quiserem entrar lá na plataforma, já tem tudo explicadinho, tanto para o PAS quanto para o Enem, porque eles têm, sim, uma diferençazinha que é bem chatinha, inclusive. Eita, o projeto Marie Curie tá querendo entrar aqui, hein? Mas enfim, aí se vocês dão uma olhada lá na plataforma que tem tudo direitinho. Deixa eu só apresentar aqui. Tá, então na introdução, você já sabe, né? A estrutura básica de uma redação. Na introdução de um texto dissertativo argumentativo, apresentar o tema e apresentar a sua tese, seu ponto de vista. Mas às vezes a gente acha que apresentar a sua tese é a coisa mais difícil do mundo. Mas não, às vezes você simplesmente pode, por exemplo, colocar a culpa no governo. Então, assim, vamos ver aqui. Ou, sei lá, colocar como exemplo que esse é o problema, um dos maiores problemas do Brasil. Então a gente coloca assim, digamos que é violência contra a mulher, o assunto. E a gente coloca, é inegável que a violência contra a mulher é um dos maiores problemas do Brasil atualmente. Isso já é a sua tese, entendeu? Não precisa ser uma tese muito elaborada. Só de você colocar isso, você já consegue elaborar seus argumentos. Então, você não necessariamente você precisa apresentar os seus argumentos, tá? Você pode colocar só a sua tese e depois você pode estruturar os seus argumentos. Mas, principalmente, tem que colocar a sua tese. Se você não colocar a tese, vira um texto expositivo. E aí já é outro gênero textual. Aí, importante, tudo que for apresentado na introdução deve necessariamente aparecer no desenvolvimento. Então, por exemplo, se você optar pela introdução de apresentação dos argumentos, você tem que colocar os dois argumentos. Não faz sentido você apresentar os dois argumentos e citar só um. Ah, tem que ficar adicionando as pessoas. Opa. Aí aqui tem um. Aqui são algumas coisinhas de como introduzir uma redação, uma introdução. Mas o que eu acho interessante de você colocar aí na introdução é a alusão histórica, assim, citar filme, citar série, como eu estava falando com os meninos aqui, citar coisas que vocês geralmente veem, mas aí vocês podem atuar com o tema, porque tudo pode virar repertório, extremamente tudo. Então é só você saber manusear isso e usar a seu favor. Aí aqui eles dão um teminha e agora o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Você tem que estruturar a sua tese. Então, por que, por exemplo, a violência contra a mulher é um dos maiores problemas do Brasil? Aí você pode, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você pode escrever, porque acontecem muitos homicídios por ano. Então, você tem que estruturar, você tem que dar base para a sua tese. Por que a sua tese é verdadeira? Entendeu? Porque é como se fosse um jogo de convencimento, digamos assim. Você tentando convencer o seu leitor de que a sua tese é verdadeira. Então, você tem que usar os seus argumentos de uma forma mais também embasada. Não adianta você colocar uma argumentação de senso comum. Por exemplo, a violência contra a mulher é ruim, é o maior problema do Brasil porque as mulheres saem prejudicadas. Tá, isso a gente sabe. Mas cita um dado estatístico, cita um filme que isso acontece, atuado com a realidade. E também é importante a gente citar o tópico frasal. Eu estou fazendo um resuminho aqui, então o pessoal que chegou agora vai fazendo um resumo de como funciona o texto dissertativo argumentativo e depois a gente vai passar para como a gente pode colocar as obras nesse texto. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é uma frase, assim, o que você vai falar naquele argumento? O que você vai dizer? Então, a gente sempre coloca na primeira linha do seu argumento, porque aí o leitor já vai saber o que você vai tratar ao longo daquela argumentação. Então, fica um texto muito mais organizado. O que eu geralmente faço? Na minha introdução, eu coloco lá uma alusão histórica, geralmente a gente sempre tem uma alusão histórica, ou algo de um filme. Depois eu já coloco a tese, uma tese bem curta, bem fácil de analisar. Não tenta muito complicar a tese, porque geralmente quando você também especifica ou complica muito a tese, é difícil de você argumentar em cima.
E depois eu coloco no desenvolvimento o tópico frasal bem facinho. Então, assim, a violência contra a mulher é ruim, pois há muitas mortes, ou pois acontecem muitas mortes, digamos assim, de uma forma mais bonita, claro. Acontecem muitas mortes no Brasil. Aí, ponto. E aí, ao longo desse parágrafo, você vai embasar esse tópico frasal. Então, como você pode embasar esse tópico frasal? Com dados, com outras coisas, com as obras e etc. No outro desenvolvimento é a mesma coisa, na próxima argumentação. Aí, então, explicando um pouquinho, tá, beleza. A conclusão. A conclusão, você pode fazer uma conclusão de várias maneiras, mas aqui eu indico que a mais fácil é uma conclusão síntese. Uma conclusão síntese é aquela que você só resume tudo o que você se falou. Então, basicamente, se no meu texto é sobre violência contra a mulher, e aí eu vou lá e retomo essa ideia de violência contra a mulher. Então, eu falo assim, a violência contra a mulher é um dos maiores problemas do Brasil. Só que aí eu faço o quê? Uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é quando você fala aquilo, mas de uma outra maneira. Então, já na primeira linha do seu texto, do seu encerramento, né, da sua conclusão, você já faz essa paráfrase e depois você sumariza os seus argumentos. Porque aí fica muito mais estruturado, fica assim, uma conclusão bem facinha, bem bonitinha. Então, assim, é padrão, entendeu? É uma estrutura padrão. Não necessariamente é uma redação coringa, é uma estrutura padrão. Não é, digamos assim, aquelas redações que você faz igual sempre, sabe? Você pode, inclusive, eu sou super contra essas redações que são sempre a mesma coisa, tá? Porque limita tudo que é redação. A redação é justamente você tentar relacionar os fatos à realidade. É para você tentar expressar no papel tudo que você já viu, tudo que você vê, expor o seu posicionamento crítico. E às vezes, quando você sempre faz a mesma redação, você tem o mesmo posicionamento, ou você não explora novas formas de se demonstrar ou de falar o que você está tentando expressar, digamos assim. Então, tenta sempre pesquisar novas palavras ou ver novos documentários, falar com um amigo de como ele funciona, faz a redação. Mas, enfim, é mais ou menos assim. Inclusive, o que eu sugiro muito é de vocês fazerem um esqueleto de redação. Não sei se vocês sabem o que é um esqueleto de redação, mas basicamente são os tópicos principais. Então, por exemplo, na minha tese, o que eu vou dizer? Na minha tese, não, no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, eu vou colocar uma alusão histórica, aí do lado eu escrevo a alusão. Vou falar, sei lá, Revolução Francesa. Beleza. Aí eu coloco tese, isso que eu vou falar. No segundo parágrafo, argumentação, né? Então, qual vai ser o meu tópico frasal? Vai ser esse, esse, esse. O que eu vou dizer? Isso. No terceiro parágrafo, o que eu vou dizer? Entendeu? Mas em forma de tópicos. Porque aí você vai ter a sua redação toda estruturada, porque na hora que você passar para a sua redação, vai ser, assim, tudo de uma forma bem mais clara. E você não vai perder a coesão e a coerência ao longo da sua redação. É perfeito, sério, faça o esqueleto da redação. É a coisa que salva. Você não pode saber nada de redação, mas se você fizer, seu esqueleto vai. Inclusive, você pode usar muita coisa nos textos motivadores. Assim, os slides estão na plataforma, inclusive eu peguei de lá. Eu roubei de lá os slides. Às vezes, se você não sabe muito sobre o tema, sobre o tópico, você pode pegar os textos motivadores ou da própria prova. Assim, às vezes a prova tem uma temática, né? Às vezes tem prova que tem temática. Então, você pode usar a prova como assim, base, mas, claro, parafraseando, colocando aquilo com outras palavras, entendeu? Não copie e cola, isso é plágio, eles podem te dar 0. Bom, acho que é basicamente isso. E agora eu trouxe. Esse aqui é do Paz, no caso. Espero que tenha alguém aí do Enem, que agora eu vou falar mais ou menos como funciona a redação do Enem. Basicamente, o que muda no Enem, né, é a conclusão. A conclusão do Enem, ela é um pouco diferente. Porque, assim, no Enem, eles pedem muito para você problematizar a questão. Então, na tese, você não vai falar, é o maior problema do Brasil. Você vai problematizar aquilo. Então, digamos assim, você tem que dizer o porquê daquilo é uma problemática. Por exemplo, deixa eu ver. Enfim, basicamente, você tem que fazer daquilo ser. Por exemplo, eles te dão um tema super aleatório e você tem que fazer aquilo ser um problema.
você tem que resolver aquele problema. Então, basicamente, eles tentam jogar no jovem a responsabilidade de resolver um problema mundial ou brasileiro, assim, ou nacional. Então, você, jovem, tem que solucionar esse problema. Como que eu vou solucionar esse problema? Você tem que fazer uma redação sobre isso. Então, sinta-se responsável por resolver esse problema real. Então, vamos lá, você tem que expressar tudo que você, assim, tem que fazer. No primeiro parágrafo, você vai colocar a sua problemática. Nos outros dois parágrafos, você vai explicar o porquê daquilo é uma problemática, ou seja, por que isso é um problema. É basicamente o que a gente estava falando antes. E no último parágrafo, agora a gente vai ter que falar sobre uma proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção é justamente resolver o problema. E para você resolver o problema, você tem que detalhar da melhor maneira possível. Então, para resolver o problema, você tem que falar o que você vai fazer, quem vai fazer, como isso vai ser feito, ou seja, a forma, né, que isso vai ser feito, e para quê? Qual é a finalidade disso? Então, assim, se você esmiuçar o que você vai dizer, se você especificar bem a sua proposta de intervenção, vai ser mais de 900, certeza. Bom, acho que é basicamente isso. E agora eu trouxe umas formas aqui de você usar a sua argumentação. Para introduzir um pouco o tópico que a gente vai falar, que é a live em geral. A live a gente vai falar sobre como colocar as obras nas próprias redações. E aí eu trouxe aqui algumas formas de você usar estratégias argumentativas, basicamente. E usar as obras na redação é uma dessas estratégias argumentativas. Pode ser, geralmente é mais citação, né? Então, aqui tem os exemplos, por exemplo, citar países, citar a Constituição Brasileira, enfim, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis. Esses fatos comprováveis tem que ter cuidado para não colocar como, digamos assim, senso comum. Não tem que colocar senso comum, porque senso comum ele pode ser muito, eles podem tirar muito ponto, assim, porque ele colocar a mesma coisa que todo mundo, assim, não tem nada diferente, então eles vão falar, esse cara aqui não tem um diferencial, sabe? Basicamente isso. Tem os fatos comprováveis, argumento de autoridade, que é quando você fala sobre algum filósofo ou sobre algum especialista no assunto, alusões históricas, que é aquela que a gente sempre usa, e comparações, tal, e causa e consequência. Causa e consequência é legal, mas você tem que ter muito cuidado, porque causa e consequência é uma das mais difíceis formas de você argumentar. Aí agora eu trouxe aqui como que a gente pode usar as obras nas redações. Aqui eu trouxe uma redação do Enem, porque geralmente as redações do PAS não ficam disponíveis, né? A gente não tem acesso a essas redações. Só os alunos têm acesso depois, né? Mas aí é mais difícil de você conseguir pegar. Então eu trouxe aqui a redação do Enem. E aí aqui a gente tem essa redação, no caso, ele usou na introdução. Então vamos lá. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física da Eugenia, ela era coxa. A maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Então, basicamente, ele relacionou Memórias Póstumas de Brás Cubas à deficiência física da personagem. Então, assim, ele pegou um contexto super aleatório de Memórias Póstumas e introduziu, entendeu? Não precisa necessariamente ser o tema central da obra. Pode ser um personagem que você achou que tem relação com a obra, pode ser uma situação que aconteceu dentro da obra, não precisa necessariamente ser o contexto inteiro. Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui eles usaram uma canção. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizada pelas plataformas digitais para os seus usuários. Então ele faz aqui uma alusão a uma canção, e sempre que eles falam sobre as canções, sobre as obras, eles colocam entre aspas, com letra maiúscula, e sempre citando, é legal citar, né, o autor da obra, para você ter assim, mais confirmação de que aquela obra existe, entendeu? E de que você não está inventando na sua cabeça. Aqui tem outro também, a obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty. Enfim, é a mesma coisa. Que é legal também o jogo da imitação, o personagem Alan Turing, prejudica o avanço da Alemanha nazista. Aqui ele faz um mix de obra, né, que é, no caso, o jogo da imitação, um filme, com alusão histórica.
Porque aí aqui é o contexto da Segunda Guerra Mundial e ele aqui fala sobre também a Alemanha nazista e da Guerra de Hitler. Então você pode também misturar as estratégias argumentativas. Aqui eu coloquei um caso que ele coloca na própria argumentação. E falando de novo que tudo que você vê pode se tornar um argumento, pode se tornar uma introdução. Tudo que você vê, assiste, lê, pode se tornar coisa de redação. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Então, ele utilizou Black Mirror, provavelmente era algo sobre tecnologia, sobre... E depois ali embaixo ele fala sobre educação. Então, ele só citou ali o Black Mirror e saiu, entendeu? Mas ele sempre tem que explicar o que ele tem que falar, ele sempre tem que... inclusive, aqui ele não utilizou as aspas, mas geralmente ele tem que utilizar, porque é uma obra, entendeu? Então você tem que colocar as aspas. Mas geralmente você tem que explicar um pouquinho sobre a série e depois você tem que fazer essa analogia com o que você quer. Então, sempre explicar a obra e fazer a analogia. Isso deve durar umas 2 ou 3 linhas ali, mas geralmente é o normal para você fazer uma comparação. Bom, acho que é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida. Quando uma obra do Paes na redação conta mais nota? Bom, eles podem te dar mais nota por você estar utilizando uma obra do Paes, porque faz sentido, né? Você está usando uma obra do Paes, que é justamente isso que eles querem. Eles querem que você tenha senso crítico para olhar aquela obra, analisar aquela obra e depois inserir ela numa redação. Ou seja, você construiu o seu senso crítico, é exatamente o que eles querem. Instruir o senso crítico, foi lá e colocou na sua redação. Se na redação do Enem eu não lembrar o nome do autor, tem algum problema? Depende. Se for uma citação, por exemplo, se for uma citação de uma frase, aí sim tem problema. Mas se for uma obra, assim, se for um livro, acho que até tudo bem. Mas o importante é você, se você for falar dessa obra, se você não falar do autor, tem que especificar mais a obra, entendeu? Tipo, se você não falar sobre o autor, você fala sobre um personagem, aí fala o nome do personagem. Alguma dúvida? Vocês entenderam? Ian, falei muito rápido? Oi? Eu falei muito rápido? Meu Deus. Não. É, gente, só falando uma parte aqui que a Marina perguntou sobre se usar as obras do pai, tipo, vai te dar mais nota. Como eu sempre falo, é, a redação, ela é o momento que tem do corretor te conhecer. Então, é como se fosse o momento que você tem para vender o seu peixe, sabe? E aí você vai mostrar para o corretor, naquele momento, tudo que você estudou durante o ano. Vocês podem perceber que sempre a redação do PAS ela vai estar relacionada com alguma obra que eles cobraram na matriz. O CESP ele coloca muitas obras para a gente analisar. Eu estava fazendo as contas, se eu não me engano, no PAS 3 são 52 obras, algo do tipo assim. E na prova vocês vão perceber que eles vão colocar no máximo tipo umas 15 obras e nem tudo isso vai chegar. E aí o que sobra das outras obras pode ser o tema da redação, ou pode ser que até mesmo a obra que caiu na prova seja também relacionada com o tema da redação. Então, se você no vestibular da UNB também tem isso, só que o vestibular da UNB, a diferença é que ele não vai lançar a matriz de obras. Ele vai pegar obras que já caíram no PAS, vai cair obras relacionadas ao período histórico, mas eles não colocam quais são as obras cobradas. Então, se você usar a obra na redação, sua nota sim vai aumentar, porque eles vão ver que você tem aquele controle, que você conseguiu relacionar o que você estudou com a redação. E a redação é muito importante também, porque ela é um critério de eliminação. Então, se você não tirar 21 pontos ao total, você é eliminado. E tem muita gente que é eliminada por causa disso. Estudar obras do Paz ajuda para o vestibular? Ajuda. Assim, ajuda porque todas as obras do Paz, elas estão relacionadas com alguma matéria que você estuda. Então,
pode ser que você esteja estudando ditadura militar, e aí você faz análise da música Solange. Aí pode ser que dentro das questões de ditadura militar, a obra Solange caia, assim como outras obras também têm. Uma parte que eu separei aqui para a gente conversar um pouco é sobre como usar as obras na redação e quando você não usar as obras. A gente conversou aqui que é importante que você use obras na redação. Não é porque a gente falou que é importante que você use, que você vai pegar todas as obras do Paz e jogar na sua redação. Gente, não é assim que funciona. A obra, ela funciona para quê? Ela vai funcionar quando o tema ele tiver relação com a obra que você estudou. Então, se a redação ela estiver falando sobre, vamos usar como exemplo a obra do Paz 2 de 2017. Nessa redação, a gente tinha como proposta que a gente tinha acabado de descobrir que nós éramos um robô. E aí, você tem que convencer ao governante da Terra que você não é uma pessoa mal. Porque você tem que falar para ele que você tem sentimentos, que você consegue pensar e etc. E aí, como é que você vai falar isso? Ao longo da sua redação, você vai tentar relembrar as coisas que você já assistiu, que tem semelhança com robôs, e você vai tentar falar para eles, justificando através de uma obra que você é uma pessoa boa. E aí aconteceu o quê? Quando eu estava no segundo ano, eu li um livro, que é esse livro aqui, Eu, Robô, do Isaac Asimov. Nesse livro, ele vai citar algumas leis dos robôs que impedem que o robô atinja pessoas humanas. Então, o robô, ele não tem como machucar um ser humano, porque na programação dele, ele já é programado para não fazer mal para aquelas pessoas. E que se algum robô for fazer mal para aquela pessoa, o robô que está perto dele tem que destruir o robô que ia fazer mal, entendeu? E aí eu fui e citei esse livro. Aí eu falei que eu não era uma pessoa mal, porque segundo as leis do Isaac Asimov, eu não poderia fazer mal para as pessoas humanas. Então, tipo, isso alavancou a minha nota lá em cima, porque eu consegui justificar através disso. No PAIS 3, o tema do PAIS 3 era: nenhum de nós pode escapar à história do nosso povo. Nós não deveríamos e não devemos deixar o passado descansar. Ou ele pode ressurgir e se tornar o novo presente. Esse era o tema da redação. E aí, como é que eu ia falar? O que eu poderia relacionar? Aí eu fui e relacionei com a obra Liberdade, Liberdade, que era uma peça do terceiro ano, quando eu fiz o PAS, que ela falava que aquelas pessoas que têm ouvidos abertos, elas devem ouvir. Então eu fui e coloquei essa frase. Eu coloquei assim, é, como diz na peça Liberdade, Liberdade, de Milo Fernandes, a todos que têm ouvidos abertos para ouvir. Que foi tipo o finalzinho, né? Por que eu coloquei isso? Porque eu falei durante a redação que a gente não pode esquecer o passado, porque tudo que a gente tem hoje é herança dos nossos ancestrais. E através disso, eles sofreram grandes marcas na história deles e que essas marcas frutificam até hoje. Eu coloquei bem assim. E aí, tipo, minha nota foi muito boa na terceira etapa, porque eu consegui ir estruturando a redação dessa forma. Agora, quando não usar a redação, eu não lembro o nome, mas ela perguntou se não, eu acho que não lembro o nome, vou dar uma olhada aqui depois. Ela perguntou se, eu não lembro o nome do autor, se eu posso citar. Eu não recomendo muito. Por quê? Porque se você está citando uma obra, você está citando principalmente o autor, porque o autor que escreveu aquilo. Então, se você não lembra o nome dele, não é tão legal que você cite ele. E também não é tão legal que você deixe sem citar. Um exemplo é o Enem de 2017 também. No Enem de 2017, que o tema era Desafios para a Formação da Educação do Surdo no Brasil, eu citei o livro Extraordinário. Só que aí eu não lembrei o nome do escritor do Extraordinário. E aí eu coloquei só assim, ó. Baseado no livro O Extraordinário, refletimos sobre as dificuldades que um deficiente passa é, não sendo aceito na sociedade. Tipo, coloquei mais ou menos assim. Beleza, não descontaram nota minha,
eu tirei a nota normalmente. Mas se você pegar um corretor, que seja um corretor bem rígido, ele pode descontar muita nota sua. Porque ele vai falar, tá, é o livro extraordinário, mas que livro extraordinário é esse? Tipo, é extraordinário. Ele achou que o livro é extraordinário ou o nome do livro é extraordinário? Por Ou isso tipo, o usar que que é as Ô, Ian, aspas extraordinário? também. Por isso usar as aspas. Usem as Sim, aspas, pelo amor de exatamente. Deus. Exatamente. eu Pode falar. Eu tive eu ia falar sobre isso, sobre que tem que usar realmente colocar o autor ou quem fez o que a sua citação, porque tiraram nota minha como se eu tivesse inventado a minha argumentação, a minha citação. Então é necessário botar mesmo o nome do autor, para não ser Sim. descontado nota sua. E outra coisa, quando você não coloca o nome do autor, é considerado plágio. Então pode ser que a parte da sua redação ela seja cortada, porque você plagiou a ideia de um autor. Mas aí seria plágio só se você passasse uma frase, né? Tipo, falasse uma frase. Como você está citando, você não necessariamente precisa, tipo, colocar o nome do autor. Mas realmente é algo arriscado, assim, você colocar. Você tem que saber medir ali se você tem confiança em si mesmo para colocar aquilo, entendeu? É um risco que você corre, né? É Gente, como. outra coisa também é sobre escrever o nome do filósofo errado. Nossa, Véi, eu já 2000, fiz isso ó, muitas vezes. menino, experiências do Ian, vou contar para vocês aqui. 2018, o tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que era o tema do Enem. Aí tá, né? Eu falei, não, vou citar um filósofo para conseguir que minha nota seja lá, autona tal. Mano, eu escrevi o nome do Sigmund Bauman errado, tá? Eu coloquei, só que assim, eu escrevi só o nome dele errado mesmo. Com Z eu coloquei com S, aí Mundi eu coloquei com D no final. Fiz uma cagada no nome dele. Aí eu coloquei, tipo, não descontaram minha nota também, mas vocês têm que ter muito cuidado quando vai escrever o nome do filósofo para poder escrever certo. E também, gente, outra coisa, quando vocês forem citar filósofos, fale que ele é um filósofo. Tem muita gente que coloca bem assim, segundo Sigmund Bauman, tal, 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 tal. Tá errado? Não tá errado. Você pode colocar, vai estar de boa. Mas Só que quando, explicita, né? Deixa, só que deixa quando você explícito. cita o que que ele é, fica muito melhor a sua citação. Então você pode colocar, segundo o filósofo e sociólogo Sigmund Bauman, é, tal, 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 tal. Ou se não fala, o filósofo Sigmund Bauman aponta que vivemos em uma sociedade de relações líquidas. E assim vai indo. Até porque o Zig Mambal, se o cara não conhecer, pode ser o Zé da esquina, entendeu? Então fala quem Também, é. aham. Tem muito isso. Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou é sobre usar os textos motivadores. O pessoal sempre fala assim: ah, não use o texto motivador, não use o texto motivador. Gente, Só que, velho, use o texto motivador peraí. sim. Nossa, eu vou falar a Oi, minha experiência do ano passado. Ano passado, conta. assim, a coisa do país era sobre ativismo, né? Juvenil. Uhum, Só que eu não sabia nada. Sabe quando você não sabia nada sobre ativismo juvenil? Tipo, eu não sabia nem quem era a Greta direito, sabe? Eu li, eu tinha uma vaga lembrança de quem era, porque eu tava tão ligada em outros assuntos, sabe? Eu falei, nossa, não, vai ser um assunto super fantasia, porque geralmente são assuntos fantasia, né? E aí caiu uhum. um assunto super atual e super, assim, construtivo, sabe? E aí eu tive que usar, basicamente, eu usei tudo que tava no texto motivador. Eu citei a Greta e citei a Malala. E só, entendeu? Porque eu não sabia o que fazer. Eu não tinha pra onde Eu ir. tenho, eu tenho uma dúvida, tipo, ano passado eu fiz meu primeiro PAS, mas só que na hora da redação eu vi que era tipo um tema baseado com padrões de beleza. Eu Uhum. acho, né, que era. Pelo menos o meu conceito era. Mas é que eu acho que, pelo tanto que eu fugi do tema, minha nota foi meio que 4.000. Mas só que, de acordo com a redação, eu posso citar obras que foram. Peraí, eu buguei. Porque de acordo com a redação, como foi padrões de beleza, tipo, uma suposição, eu posso citar, tipo, frases ou coisas assim que envolvem um assunto globalizado. Tá É meio, cortando. meio ruim. Desculpa. Cortou. Como? Cortou? Oh, foi mal. Não, mas eu só entendi. Você perguntou se o tema foi sobre padrão de beleza, e você quer saber se você pode usar Isso, obras que já caíram no Paz ou citar frases. É isso, isso?
Isso, só que eu fiquei meio na dúvida, porque ano passado foi meu primeiro pai, sabe? Minha nota foi meio baixa. Aí, assim, tipo, tem uma média total pra eu conseguir passar no vestibular da UNB de todas as redações. Uhum. Ah, deu E pra não, entender? sim. Então, você pode usar obras que já caíram no PAS, que não estão no seu subprograma mais, e também você pode citar frases, só que é isso que a gente está falando. Quando você for citar, você tem que citar o autor, colocar entre aspas o nome da obra que você está citando e contextualizar com o tema. Então, você tem que ter esse cuidado de contextualização. A redação do PAS, ela é muito criteriosa em critérios de correção mesmo. Então, esse tipo, se você errar uma vírgula, eles vão descontar a sua nota. Se Inclusive, você não colocar acento em alguma coisa, eles vão descontar a sua nota. Então, vocês podem perceber que quando sai o espelho da redação, muito do que você perdeu, ele tá tipo, em coerência, em coesão, ou na parte de acentuação, essas coisas. Fugir do tema no PAS, ele é, tipo, um pouco difícil, porque como é uma redação mais ampla, é, é bem difícil você fugir do gênero mesmo. Mas você pode sim o usar que deve todos ter esses acontecido tipos. com você é que você não fugiu do tema, você tangenciou o tema. Isso acontece Pode ser muito. Esses também. dias eu peguei uma redação para E corrigir. isso é porque eu sou muito empolgada pra escrever. Eu vi que o tema era uma coisa que eu amava falar, aí eu fui escrevendo sem rumo. Eu também eu não sei Ah, muito, tipo, sobre acentuação, vírgula, essas coisas. Acho que eu fiquei com 4.000, que vergonha. Porque 4.000 conta mais de acentuação. Não por tema. Eu acho, né? Foi o quê? Era o Paz que eu 1? Foi ano passado. Era um tema que eu gostava muito. Só que depois eu saí. Ah, não, desejar naquilo ali. Vergonha, meu pai. Mas a parte boa do Paz é que, assim, a parte boa e a parte ruim, né? Enfim, escolha o que quiser. É porque a nota da redação vale só 10% da sua nota do seu argumento final. Então, assim, melhore nas outras, mas assim, não vai ser algo que vai afetar, assim, meu Deus, só a nota, entendeu? Foca mais nos scores brutos. gente, inclusive, o pessoal que está fazendo é, faz não se preocupem com a nota que vocês vão tirar na primeira etapa. Porque a primeira etapa é mais uma etapa assim de teste mesmo. Geralmente, a gente que faz o PAS 1 é o primeiro vestibular que a gente está fazendo. Então, a gente não sabe como funciona, não tem aquela estratégia de prova, e acaba que a nota da gente é bem baixa. A minha nota da redação foi 3.000 e pouquinho. Foi, tipo, foi péssima, péssima, péssima. Foi 3.000 e pouco. Agora, nas outras etapas, minha nota já foi bem melhor. Na terceira etapa, eu tirei 9.380. Foi tipo assim, eu quase gabaritei. Eu fiquei tipo assim, O Ian, meu Deus, gente, chorei, velho. Chorei assim, igual um condenado no dia. Mas, tipo, não se preocupem, velho. Vocês As acham outras que as provas vão é mais ficando mais fácil. difíceis, gente? Eu acho que não. Gente, Não? na minha opinião, a prova mais difícil do PAS é A1. A1. A1 é a mais difícil de todas, porque você não tem o costume. A 2, ela é média, porque os temas do PAS 2 eu não gostava muito. Agora, o PAS 3 eu achava o mais fácil, porque são os conteúdos mais legais que você estuda. Nossa, eu tô morrendo de medo do Paz 3, juro. nossa, o Paz 2 Gente, eu é, achei o é o mais mais, fácil da minha vida. é o mais fácil, é o PAS 3. Sério? E que seja o que E o Deus que quiser, vale mais então, né? nota também é o PAS 3. Recebo. Receba. Tenho Nossa, medo de todos os pais, é isso? Fiquei com dó que eu não fiz nenhum Paz. Mas Gente, eu te só uma só pergunta, fala. Ah, desculpa. Tipo, pode falar. com as minhas 3 notas do PAS, eu precisaria tirar mais ou menos de média quanto para me passar pra me passar na faculdade de medicina na UNB? Igual depende dos de três muitas pais. variáveis. Ixi, é verdade. Gente, é muito Desisto. relativo notas do PAS. Porque o que acontece? Você vai concorrer com as pessoas que são da sua etapa. Então, se o pessoal que é da tua etapa tirar nota baixa, geral, a nota vai ser lá embaixo. Se o pessoal da tua etapa tirar nota muito alta, a nota vai ser tipo lá em cima. E também depende muito da nota geral de todas as pessoas que estão fazendo PAS. Então, um exemplo, eu quero fazer, deixa eu pensar num curso. Eu quero fazer comunicação. Aí, a pessoa que tirou, aí as pessoas que estão fazendo para medicina, elas vão lá e tiram uma nota bem autônoma. Aí você vai perceber que a nota média do PAS, ela vai ficar alta.
Agora, se o pessoal tirar nota baixa, a média do PAS vai ser baixa. Porque tem aquelas três notas, né? Tem a nota que você tira, a nota média, que é de todo mundo, e tem a nota mais alta. Aí Era vocês têm aquele cara que que... não sai, que não faz mais nada da vida. velho. O cara é de escola particular, ele faz cursinho, ele é o cara, entendeu? Assim, tira 90 no PAS. Eu não entendo como o cara tira 90 no PAS, cara. Mas não é Véi, possível. ele erra uma questão. É uma pessoa de escola particular de cursinho que tira 90. Eu aqui de pública tirando não sei quanto ainda. Menina, eu de pública tirando 3 mil na redação e chorando aqui. Eu tirei 4 mil na redação da ano passado. É rir pra não chorar. Não, tu tá melhor que eu, então. Então, ó, se eu passei, tu vai passar também. Fé. Tenha Não, fé, mas eu tenha fico fé. pensando todo dia, gente. Eu penso. A quantidade de gente que deve pra fazer vestibular na medicina na UNB. Eu penso, não. Mas será que vai? Será que vai? Ah, Mas não só é? pra você ter Vai na noção, fé. Só pra você ter noção, pra não te desanimar, cara. Eu tava conversando com um menino que ele passou em medicina. Ele passou em medicina. Ele foi no ano passado, né? E ele, na primeira redação, ele tirou 5 também. Ele tirou, né? 5, acho que foi 6, 5,6, uma coisa assim. Então, nem tudo está perdido, sabe? Não influenciou ele. E ele passou em medicina, então nem tudo está perdido. Siga seus sonhos. Meu sonho. E tem outro. Ô, Mariana, você tem que pensar se você tem cota ou não, porque aí tem cota, a sua nota não precisa ser absurdamente alta, tipo, tirar 70 em cada etapa. Aí é facultativo. Não entendi. Gente, eu vou interromper a gravação, tá? Aí a gente continua falando aqui. Conversando.